Você sabe quanto vai receber na sua aposentadoria? Ou melhor, você sabe como será calculado o valor da sua aposentadoria no futuro? Você precisa entender como é feito este cálculo para se planejar da forma correta para este momento tão importante da sua vida, que é a sua aposentadoria. Ao se planejar, você também não vai correr o risco de ser surpreendido com uma aposentadoria com valor inferior ao realmente devido, ou aquele que você esperava. Além disso, existem várias modalidades de aposentadoria, e cada uma delas possui a sua própria regra de cálculo. E também é importante que você entenda estas regras para identificar qual a melhor regra de aposentadoria para o seu caso, de acordo com o seu histórico previdenciário e com as suas expectativas. Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e agora eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o valor da sua aposentadoria, seja agora ou no futuro. Saber calcular o valor da aposentadoria é importante tanto para quem está pensando em se aposentar, como para quem já é aposentado. E no fim das contas, a finalidade é sempre a mesma: evitar prejuízos. Antes mesmo de dar entrada no pedido de aposentadoria, você deve ter certeza do exato valor que tem direito e de que aquela é a melhor regra previdenciária para o seu caso. Há diversas regras de aposentadoria e cada uma delas é mais vantajosa para um tipo de contribuinte. Com a reforma da Previdência, isto ficou ainda mais importante por conta das chamadas regras de transição. Além das diferentes regras de aposentadoria, cada regra de aposentadoria possui diversas regras de transição. E para cada regra de transição, há uma regra de cálculo. Optar por uma regra em vez de outra pode até dobrar o valor da sua aposentadoria em alguns casos. Portanto, antes de dar entrada em sua aposentadoria, tome bastante cuidado e calcule o valor da sua aposentadoria em todos os cenários possíveis. Caso você já seja aposentado, também é muito importante saber calcular o valor do seu benefício, pois nem sempre o valor concedido pelo INSS é realmente correto. Infelizmente, é muito comum o INSS errar o cálculo da aposentadoria ao concedê-la. Na prática, pelo menos 3 a cada 10 aposentadorias são concedidas com valor errado pelo INSS. Isto acontece principalmente quando o aposentado dá entrada em seu pedido de aposentadoria por conta própria, sem realizar um estudo detalhado e sem o acompanhamento de um especialista. Portanto, é importante você saber calcular o valor devido para identificar se o INSS concedeu o seu benefício com o valor correto. Caso seja identificado algum erro do INSS, é possível pedir a revisão da aposentadoria. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com uma explicação completa sobre a possibilidade de revisão de aposentadoria. Mas em geral, com a revisão você pode aumentar o valor da sua aposentadoria e ainda receber as diferenças em atraso, também chamadas de verbas retroativas. O valor da aposentadoria é calculado de acordo com as regras de cálculo previstas pela legislação previdenciária e leva em consideração os seguintes fatores: a média salarial durante a sua vida contributiva, a idade do contribuinte, o seu tempo de contribuição, a possibilidade de descarte dos menores salários de contribuição, a modalidade de aposentadoria escolhida pelo contribuinte, o fator previdenciário e o divisor mínimo. Ou seja, a depender da modalidade de aposentadoria, o INSS identifica a regra de cálculo determinada pela legislação previdenciária e, a partir dos fatores acima enumerados, define o valor do seu benefício. Além disso, o valor da aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo e nem superior ao teto do INSS. Ou seja, no ano de 2022, o valor da aposentadoria deve ficar entre R$ 1.212 e R$ 7.087,22. Como eu disse, cada aposentadoria possui uma regra de cálculo diferente, porém em todas as aposentadorias o cálculo sempre começa a partir da média salarial do contribuinte. Esta média salarial é a soma de todos os salários de contribuição do segurado a partir de julho de 1994 até o mês anterior à entrada do requerimento, dividida pela quantidade de contribuições realizadas. Por exemplo, imagine que uma pessoa tenha começado a trabalhar em janeiro de 1980 e tenha decidido dar entrada em sua aposentadoria em janeiro de 2020.
Neste período, ela realizou 480 contribuições, sendo 312 a partir de julho de 1994. Para identificar a média salarial deste contribuinte, você deve somar estas 312 contribuições a partir de julho de 1994, com valores monetariamente corrigidos pelo INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, e dividir por 312. O resultado será a sua média salarial para fins de aposentadoria. Só entram nesta média as contribuições a partir de julho de 1994, porque a partir daí o Brasil adotou o real como sua moeda oficial, e a legislação definiu que deveria ser dessa forma. Outro fator que pode definir o valor da sua aposentadoria é a sua idade. A idade é um fator que pode influenciar no valor da aposentadoria de pelo menos duas formas. Primeiro, porque as regras de aposentadoria com valor mais alto normalmente exigem uma idade mínima. E segundo, porque as aposentadorias sem idade mínima costumam considerar a idade como fator para definir o seu valor. Ou seja, quanto maior a sua idade, provavelmente maior o valor da sua aposentadoria. Mas há algumas exceções onde a idade não tem nenhuma relevância no valor da aposentadoria. É o caso, por exemplo, da aposentadoria especial com as regras antes da reforma da Previdência. Outro fator importante, que sempre interfere no valor da aposentadoria, é o tempo de contribuição. Isto ocorre porque a maioria das regras de aposentadoria exige um tempo mínimo de contribuição. E mesmo em relação às que não exigem, o tempo de contribuição é um fator que interfere em seu valor. A reforma da Previdência buscou dar uma relevância ainda maior para o tempo de contribuição no valor das aposentadorias e demais benefícios previdenciários a partir de agora. A partir de agora, é praticamente impossível um homem receber uma aposentadoria equivalente a 100% da sua média salarial com menos de 40 anos de contribuição e uma mulher com menos de 35 anos de contribuição. Outro fator que pode interferir no valor da aposentadoria é a possibilidade de descarte dos menores salários de contribuição. O descarte dos menores salários de contribuição é uma possibilidade que pode aumentar bastante o valor da aposentadoria em alguns casos, mas que muitos contribuintes desconhecem. Antes da reforma da Previdência, era automático o descarte dos 20% menores salários de contribuição, no momento de calcular a média salarial do contribuinte. A reforma acabou com o descarte automático dos 20 menores salários de contribuição. Porém, ainda é possível o descarte de contribuições menores, desde que elas também não sejam contadas no tempo de contribuição. E isto também pode ser muito vantajoso. Outro fator que também pode prejudicar ou beneficiar o valor da sua aposentadoria é a modalidade de aposentadoria escolhida. Existe a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, entre outras tantas. Algumas pessoas e profissões ainda têm direito a aposentadorias específicas, como é o caso dos servidores públicos, dos militares, dos professores e das pessoas com deficiência. Além disso, a reforma da Previdência ainda criou diversas regras de transição para cada uma destas aposentadorias, que podem ser usadas pelas pessoas que começaram a contribuir antes da sua aprovação. E cada uma destas modalidades de aposentadoria e suas respectivas regras de transição tem uma regra diferente de cálculo. Em todos os casos, o contribuinte ainda deve escolher qual regra melhor se adequa ao histórico contributivo. Um serviço que pode ajudá-lo a escolher com segurança a melhor regra para o seu caso é o planejamento previdenciário. Se você não sabe o que é um planejamento previdenciário, eu vou deixar um link na descrição com uma explicação completa sobre esse serviço. Outro fator relevante para o cálculo da sua aposentadoria é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula matemática criada em 1999 com o objetivo de diminuir o valor da aposentadoria daquelas pessoas que optarem por se aposentar mais cedo. Esta fórmula matemática considera a expectativa de vida, a idade e o tempo de contribuição. Ou seja, quanto maior a expectativa de vida e menor a idade e o tempo de contribuição, menor será o fator previdenciário e, por consequência, menor será o valor da aposentadoria. Felizmente, o fator previdenciário não incide em todas as aposentadorias. Além disso, em alguns casos, o fator previdenciário pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Eu também vou deixar um link na descrição com uma explicação completa sobre o fator previdenciário. Por fim, o último fator que pode impactar o valor da sua aposentadoria é o divisor mínimo. O divisor mínimo é um número mínimo pelo qual precisa ser dividida a soma dos salários de contribuição no momento de calcular a média salarial. O divisor mínimo foi criado em 1999 e extinto com a reforma da Previdência a partir de 13 de novembro de 2019. Esta foi uma das poucas boas mudanças da reforma da Previdência. É que o objetivo do divisor mínimo, assim como do fator previdenciário, era diminuir o valor da aposentadoria. De acordo com a regra do divisor mínimo,
o divisor usado para o cálculo da aposentadoria não poderia ser inferior a 60% do período entre julho de 1994 até a data de início do benefício. Esta regra era completamente absurda com aquelas pessoas que tinham mais contribuições antes de julho de 1994. Ainda bem que foi revogada com a reforma da Previdência. Agora que você já conhece todos os fatores que podem interferir no valor da sua aposentadoria, precisa conhecer as regras de cálculo de cada modalidade de aposentadoria com as suas respectivas regras de transição. Assim, você vai conseguir visualizar qual a melhor regra de cálculo para o seu caso e se planejar da melhor forma. Mas se você tiver qualquer dúvida em relação à melhor regra, o ideal mesmo é procurar um advogado especialista em aposentadorias para fazer uma análise mais detalhada. Primeiro, eu vou falar sobre a aposentadoria por idade. Inclusive, eu já gravei uma explicação completa sobre a aposentadoria por idade e vou deixar um card para você assistir. Antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por idade era equivalente a 70% da média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. A reforma da Previdência acabou com o descarte dos 20% menores salários de contribuição e, além disso, determinou que o valor da aposentadoria por idade será equivalente a apenas 60% da média dos seus salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos para os homens e de 15 anos para as mulheres. Ou seja, o homem que se aposentar com 20 anos de contribuição e a mulher com 15 anos de contribuição deve receber apenas 60% da sua média salarial. Para ter direito a 100% da média salarial, o homem precisa de 40 anos de contribuição e a mulher 35. Acho que deu para entender. Agora eu vou falar sobre o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. A forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição também mudou bastante com a reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por tempo de contribuição era equivalente à média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, multiplicada pelo fator previdenciário. E caso atingisse a regra dos 85 ou 95 pontos, o contribuinte conseguia fugir do fator previdenciário. Dessa forma, o valor da sua aposentadoria era equivalente à média dos seus 80% maiores salários de contribuição, sem nenhum fator de redução. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, porém, criou pelo menos 4 regras de transição: a do pedágio de 50%, a do pedágio de 100%, a da idade progressiva e da aposentadoria por pontos. Pela regra do pedágio de 50%, o valor da aposentadoria é equivalente à média de todos os seus salários de contribuição a partir de julho de 94, multiplicada pelo fator previdenciário. Esta é a única regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição que ainda aplica o fator previdenciário e só é válida para aqueles contribuintes que estavam a menos de 2 anos da aposentadoria na data da reforma da Previdência. Essa regra pode permitir que você se aposente mais cedo, sem idade mínima, mas pode prejudicar o valor da sua aposentadoria. Já a regra do pedágio de 100% determina que o valor da aposentadoria deve ser equivalente a 100% da média de todos os seus salários de contribuição, sem nenhum fator de redução. Ou seja, esta é a melhor regra em relação ao valor da aposentadoria. Porém, é mais difícil de ser cumprida em relação aos requisitos, principalmente para aquelas pessoas que ainda estavam muito distantes da aposentadoria. Por fim, as regras de transição da idade progressiva e da aposentadoria por pontos determinam a aplicação da mesma regra de cálculo da aposentadoria por idade depois da reforma. Ou seja, o valor da aposentadoria nestas regras será equivalente a 60% da média de todos os seus salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano acima de 20 anos para os homens e acima de 15 anos para as mulheres. Se você não conhece os requisitos de cada uma destas regras de transição, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo com uma explicação completa sobre este assunto. Eu também preciso falar sobre o valor da aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela destinada aos trabalhadores expostos a condições insalubres ou periculosas. Por exemplo, os profissionais de saúde, os eletricitários e os vigilantes,
entre outros. Assim como ocorreu com as demais aposentadorias, a aposentadoria especial também teve a sua forma de cálculo prejudicada pela reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria especial era equivalente à média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sem nenhum fator de redução. Depois da reforma, o valor da aposentadoria especial é equivalente a 60% da média dos salários de contribuição do segurado, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos para os homens ou 15 anos para as mulheres. Se você já está pensando em se aposentar e ainda não deu entrada em sua aposentadoria, deve ter certeza de qual é a melhor regra de cálculo para o seu caso. Como você percebeu, há inúmeras regras de cálculo, e cada uma delas pode ser mais vantajosa para uma pessoa do que para outra, a depender do seu histórico previdenciário. Optar pela regra correta pode aumentar bastante o valor da sua aposentadoria. Por outro lado, optar pela regra errada pode prejudicar muito o seu benefício. Em caso de dúvida, o ideal é procurar um advogado especialista para realizar um planejamento previdenciário personalizado para o seu caso. Com um planejamento previdenciário, você vai entender qual a melhor regra para o seu caso e o que você precisa fazer para se aposentar de forma rápida, com o melhor valor possível. O ideal é que o planejamento previdenciário seja feito quanto antes. Quanto mais tempo você tiver para se adequar às novas regras, maiores serão as chances de aumentar o valor da sua aposentadoria. Espero que você tenha gostado da explicação e que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. E peço que você curta e compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.